vendedor. Eu acho melhor. O Boulos com o Joel, né? A gente, o Joel... Falaram, o Caio Coppola pode ir pra Globo, sim. Se o Joel foi, o Caio Coppola pode ir, cara. Eu não vejo problema nenhum disso acontecer. E eu vi essa entrevista do Boulos, estava uma entrevista muito boa até entrar o Joel, cara. Estava uma entrevista alto nível, sabe? O Valdo, filha da puta, né? Perguntando, André Sadi, Otávio Guedes, todo mundo perguntando de boa. Aí entrou o babaca, né, do Joel Pinheiro da Fonseca, que a qualquer momento vai ser substituído pelo Caio Copano, né? Porque a Globo tem baixado bastante o nível, né? Trocou a Dani Lima e a Eliane Cantanhede para ter um Joel Pinheiro da Fonseca. Bora lá. Essa entrevista aqui com Guilherme Boulos, novo ministro do governo Lula. Tenta enquadrar Guilherme Boulos com perguntinha besta e recebe um apavoro do nosso novo ministro de lavar a alma do brasileiro. Eu estou encarando a sua ida para o governo, ministro, um pouco como uma aposta do governo nesse caminho do enfrentamento, que deu muito certo, por exemplo, na PEC da blindagem, que o povo foi em peso para as ruas. Um dos slogans era, inclusive, Congresso inimigo do povo, ou seja, o enfrentamento do governo, o Congresso estava claríssimo ali, tiveram uma vitória. Agora, a gente sabe que o governo depende muito do Congresso também. Não é à toa que a Câmara dos Deputados veio com, entre aspas, uma vingança pouco depois, que foi deixar caducar a medida provisória de aumento de impostos ali de que o governo dependia. Eu queria entender do senhor, essa estratégia de enfrentamento a estilo do que a gente viu na PEC da blindagem, é mesmo o caminho a ser seguido? Está sendo feito, tem algum cuidado com os riscos que ela pode trazer? Ou esse é o caminho mesmo? Boa tarde, Joel. Olha, você tem uma estratégia de enfrentamento em situações de conflito. É importante a gente dizer isso, senão parece que o governo certo dia tirou da cartola uma decisão de ser mais duro e enfrentar mais. É porque ele tá ao vivo, talvez numa mesa de bar com cerveja, o Boulos diria, parece até que o governo tirou do cu a decisão de enfrentar. Ali na Globo News tem que ser da cartola, né? É importante a gente dizer isso, senão parece que o governo certo dia tirou da cartola uma decisão de ser mais duro e enfrentar mais os nossos adversários políticos. Veja só, nós tivemos um ataque da maioria do Congresso ao governo Lula, a começar na derrubada do IOF, em deixar 6 meses na gaveta um projeto estratégico que era zerar imposto de renda de 90% da população. E uma rejeição, um rechaço para discutir tributação de super rico e de bilionário, né? Quando o Congresso foi para uma ofensiva, não se derrubava um decreto presidencial desde o Collor, Joel. Foi muito grave o que aconteceu ali. Isso não é usual, né? O governo reagiu. E certamente não tinha que ficar no canto do ringue. Tinha mesmo a obrigação de reagir para poder levantar a sua pauta. A pauta do governo Lula é defender a maioria do povo brasileiro, né? E quem tem que pagar a conta são os bilionários. Isso não é uma novidade. O Lula não começou a falar isso agora. Olha a campanha de 2022, o presidente dizia, meu desafio é botar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. É isso que ele está fazendo, cumprindo o programa de governo que foi eleito. Depois você teve o ataque do Donald Trump, com tarifas contra o Brasil, com sanções contra autoridades brasileiras, e o Lula novamente reagiu defendendo o povo brasileiro, a soberania nacional, os empregos no Brasil. Então, você tem uma conjuntura de maior enfrentamento político que não foi o governo simplesmente que provocou, né? Você tem mais conflitos. Você tem a ministra Gleisi e o trabalho dela é justamente fazer a relação com o Congresso, e acho que está fazendo de maneira muito eficiente, inclusive, sim, cobrando coerência. Quem está no governo, né, quem tem representação no governo, tem que ter uma adequação e uma coerência com as políticas do governo, é isso que está acontecendo agora. E você tem um grau de enfrentamento que precisa ser feito na sociedade para separar o joio do trigo. Nós não podemos admitir a hipocrisia de uma extrema-direita que diz que é contra o sistema, que defende o povo, mas na verdade é contra o fim da escala 6x1 por trabalhadores e está ali para blindar bilionário e blindar gente que usa a política para ter benefícios pessoais, como foi na PEC da blindagem. E aí você vê, né? É uma provocação que o Joel faz, e talvez o Joel até saiba de tudo isso que o Boulos está falando. Mas é preciso trazer uma abordagem à direita dentro da Globo News para atingir uma certa parcela da audiência do canal, né? Abordar por aqui, tentar dar uma provocadinha no Boulos, sendo que é evidente, e a gente viu nos últimos meses, o quanto essa parcela do Congresso
age para atrapalhar o governo deliberadamente, não por conta de questões ideológicas, porque tem questões que são supra-ideológicas, ou deveriam ser, pelo menos, tá? Como a parte do imposto de renda, né? Tem questões que deveriam ser supra-ideológicas. Quando a gente estava aqui debatendo a questão do fim da escala 6x1, pô, teve gente de direita que trabalha e trabalha desde cedo, tem cara que trabalhou em mercado, açougue, farmácia, e trabalhou a vida inteira no 6x1, shopping, ele sabe o quanto isso é difícil. E isso daí, para mim, depende de ideologia, depende de classe social. Você é patrão? Você não é patrão? Então você luta pelos seus direitos de trabalhador. Se você é patrão, você luta pelo seu direito de patrão. E se você ainda for um patrão um pouco consciente, quem sabe até entenda essa questão, como o Caíto da Chili Beans, que teve um posicionamento até legal em relação a isso. Vamos ver aqui o restinho. Isso tem que ser denunciado, né? E é isso que a esquerda e o governo têm colocado a público. Eu, como deputado, enfrentei a extrema-direita e, como ministro, também o farei. Com qual mensagem? Eu acho que a mensagem é a mensagem do propósito do governo do presidente Lula. O propósito do governo do presidente Lula, Valdo, e eu acho que isso está muito claro, eu acho que nós temos dois grandes conflitos. Primeiro conflito, quem paga a conta? Se quem paga a conta é a maioria do povo brasileiro, com cortes sociais e tal, que é o que a Faria Lima defende, ou se quem paga a conta é um grupo minoritário de privilegiados que hoje é subtributado no Brasil. O segundo debate é se o Brasil vai se ajoelhar aos Estados Unidos, como defende a família Bolsonaro, como conspira o Eduardo Bolsonaro, como vergonhosamente defendeu o Tarcísio, que é governador do principal estado industrial de São Paulo, ou se o Brasil não vai negociar a sua soberania. O presidente Lula é aquele que defende a soberania nacional contra lambibotas e é aquele que defende o interesse da maioria do povo, não é, contra privilegiados e bilionários. Remontando um pouco, então, até os anos 80, a esquerda, principalmente o PT, conseguia se mobilizar porque os sindicatos eram fortes. Os sindicatos hoje estão enfraquecidos, né? E a direita consegue fazer... Mas era isso aí que eu queria ver, era o do Joel, aí depois entra o filho da puta, hein? O Valdo Cruz. Filho da puta, hein? Mas... Filho da puta, hein? Perguntinha canalha, né, Beze? A gente entende que precisa ser atendida certa parcela dos assinantes da Globo News e tudo mais. Perguntinha canalha, né? Vem do Congresso. Mas esperar o quê do Joel, né? Caro galã e galô, vou te contar uma coisa que pode mudar completamente a forma como você vê sua rotina financeira. Uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer uma grana extra ganhando em dólar. E olha, não é nada mirabolante, é trabalho sério mesmo. Este print aqui do lado é do Iago, que topou experimentar. Nos primeiros 4 dias, depois de aplicar o método que o Clayson ensina, o Iago conseguiu fazer 87 dólares. Se a gente converter, dá uma média de R$ 463 em 4 dias. O Marcos levou mais adiante e fez quase 700 dólares, quase R$ 4.000 em 2 semanas. Olha, eu sei que você já deve ter escutado um monte dessas promessas malucas por aí na internet. Mas aqui não. Você vai aprender de verdade a construir uma renda através da internet. Não é para te deixar milionário, mas para te dar uma força com as contas básicas do mês. E pode ficar bem tranquilo que você não vai jogar tigrinho, não vai ser enganado, nem enganar ninguém para ganhar esse dinheiro. Mas Beze, eu vou repetir o mesmo resultado do Iago logo de cara? Talvez não. Pode ser que demore uns dias para você pegar o jeito da coisa, ou fazer como o Marcos fez em 2 semanas. Mas, aplicando tudo certinho, você chega lá. Só que para entender como funciona direito tudo isso, você precisa assistir as 3 aulas gratuitas. Porque não é mágica, é trabalho mesmo, mas com total liberdade de horário e lugar. Se você acredita que essa oportunidade pode te ajudar a ter uma renda extra nas suas horas livres e que faça a diferença, clica no link que está na descrição desse vídeo e fala com o Clayson no WhatsApp. Lá ele vai te mandar as 3 aulas e você pode decidir depois se segue com o método ou não. É de graça e já te mostra uma forma real de renda extra.